Bom, quando me deram esse tema com um monte de países diferentes e locais diferentes que o Brasil está negociando, eu tentei pensar alguma lógica da exposição e, na verdade, caí numa lógica da diplomacia brasileira que não tem muita lógica, não é isso aqui. No seguinte sentido, na verdade, você tem uma pressão empresarial por acordos no Brasil. Não é? E essa pressão, do ponto de vista de setores industriais, especialmente das empresas transnacionais, ela é permanente, não é? Com essa ideia que hoje está razoavelmente sedimentada no meio empresarial, da formação das tais cadeias globais de valor. Não é? Então, especialmente as empresas transnacionais, têm essa lógica de repartir a produção pelo mundo e aproveitar vantagens de localização. Não é? Então, isso vem desse setor empresarial, especialmente da área industrial, quase o tempo todo. Mas isso ficou muito amortecido ao longo da primeira década desse século novo. E isso tinha que ver exatamente com o aparecimento da China como um grande elemento de comércio, como um grande comprador, que dissolveu, especialmente a partir de 2004, toda a pressão que o meio empresarial brasileiro fazia por acordos de comércio. À medida que a China crescia como importador, especialmente para os setores de mineração e agronegócio, esses setores pararam de pressionar por migalhas em acordos de comércio mais localizados. E foram aproveitar as oportunidades de negócios que a China dava. Então, a gente teve, ao longo do período em que essa dinâmica de crescimento de exportações para a China foi muito grande, até 2010, arrefecimento dessa pressão empresarial. A partir de 2010, que o comércio com a China aparentemente começou a bater em alguns tetos, voltou pouco a pouco essa pressão empresarial. E ela aparece mais fortemente no período recente, onde você começa a ter uma crise econômica interna. Então, além da ideia estrutural da questão da inserção em cadeias globais de valor, aparece a ideia conjuntural também de que, bom, exportar pode ser um bom caminho para resolver a crise. Essas duas coisas se somam, apesar da lógica de que a exportação pode ser um caminho para um país. Se todos os países tentam usar a exportação como elemento de demanda ao mesmo tempo, não funciona porque, obviamente, o saldo de um é o déficit do outro. No comércio funciona assim. Então, a menos que alguém, como na década de 90 os Estados Unidos assumiu o papel de ser deficitário com quase todo mundo, bom, aí é possível porque alguém está assumindo esse ônus com ganhos em outras áreas. Mas se ninguém se propõe a esse papel, que é o elemento da crise a partir de 2008, onde os próprios Estados Unidos busca também a demanda externa como elemento de crescimento, então não tem saída essa equação. Portanto, crescer exportando para todos os países ao mesmo tempo não dá. Mas, enfim, o empresariado não tem muito essa lógica e continua pressionando nesse sentido como uma saída. E especialmente, como eu falei, as empresas transnacionais. Por quê? Porque em países como o Brasil, elas dominam boa parte dos setores internos de produção. Então elas são tratadas aqui dentro como se empresas nacionais fossem. Então tem toda a capacidade de fazer pressão sobre o governo através das organizações empresariais. Enfim, acabam pressionando nesse sentido. Então essa questão
dos acordos no período mais recente, ela decorre um pouco dessa lógica, né? De um lado, a volta do poder das empresas, especialmente das transnacionais, para avançar com essa lógica das cadeias globais de valor, e do outro lado, com uma saída de curto prazo para a crise econômica, uma saída, digamos, de menor conflito, né, pela via das exportações. Bom, a partir daí eu acho que o Itamaraty, meio desesperadamente, vai requentando algumas propostas e outra que ou estavam paradas ou estavam em banho-maria, num processo de negociação muito lento, e eles vão recolocando como se fossem elementos com os quais eles pudessem apresentar serviço. Olha, firmamos não sei quantos acordos, olha só, estamos negociando aqui e ali. Bom, o que aparece daí? Primeiro, algumas iniciativas com países árabes. Para os que são brasileiros vão lembrar da iniciativa lá de trás, a partir de 2003, daquela coisa que o pessoal brincava, chamava de CASPA, né? A Cúpula América do Sul Países Árabes. Né? Lembra que foram organizadas algumas reuniões, depois eles mudaram o nome, porque o nome em português tinha uma conotação negativa, né? E em espanhol parece que também. Então mudaram os nomes, mas enfim, daí decorriam algumas iniciativas. Acordos que estão fechados, mas ainda não foram ratificados, o acordo do Mercosul com a comunidade de países do Golfo, né? Os acordos com o Egito e com a Palestina, né? Esses acordos já foram fechados, mas ainda estão pendentes de ratificação, né? Um acordo de negociação com Marrocos, né? E aonde recentemente estão colocando mais esforços as negociações com a Tunísia e o Líbano, né? Então isso tudo decorre mais ou menos da mesma onda. Tinha uma negociação com a Líbia lá atrás, mas em função do esfacelamento do Estado líbio, que era, na verdade, a mais interessante para algumas empresas brasileiras, que envolvia os tais assuntos ligados em engenharia e construção civil, que era uma oportunidade de negócios importante, né? O comércio com a Tunísia é muito pequeno, né? 2013, que é o último dado que eu tenho, menos de 300 milhões de dólares de exportação e cerca de 140 milhões de dólares de importação em relação à Tunísia. Com o Líbano, um pouco mais de exportações, um pouco menos de importações. 338 milhões de exportações para o Líbano. É um comércio muito concentrado, aliás, como é com todo o conjunto de países árabes, né? O Mercosul, em geral, exporta alimentos, né? Você vai ver carne, açúcar, produtos básicos, e importa fertilizantes, especialmente fertilizantes fosfatados e potássio, né? Ou seja, não tem, digamos, muitas perspectivas de crescimento de curto prazo. Aliás, o acordo com Israel vai no mesmo sentido, que é um acordo aprovado e ratificado, né? Quando você olha o que acontece de comércio entre os países, é de novo isso: alimentos daqui para Israel e fertilizantes de lá para cá, basicamente, né? De qualquer maneira, a base da negociação, que é o acordo quadro, né, que é aquele que é preliminar para começar as negociações, que vai dizer o que vai ser negociado, etc., etc., é do final de dezembro de 2014. Né? Então, o acordo com a Tunísia vai por aí. Depois entra o grupo de países que são chamados de EFTA, né? Que são os países europeus que não são da União Europeia, né? Na verdade, Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein, né? Liechtenstein é aquele país que você normalmente não vê, né? Você passa de trem, né? Liechtenstein 10 quilômetros e 10 quilômetros depois, obrigado por ter viajado, por ter visitado. É uma cidade, basicamente, não tem muita coisa, né? E é uma praça financeira livre, né? Onde alguns capitais brasileiros circulam, né? Quem acompanha as discussões de tributação sabe que eles pousam por ali. Mas não tem grande coisa de comércio. Na verdade, esses países se restringem basicamente, a não ser no caso da exportação de alguns produtos minerais e importação de peixe da Islândia,
ao comércio com a Suíça, basicamente. Com a Noruega, alguns produtos de petróleo e também um pouco de peixe, mas nada de significativo. O comércio é fundamental aí desses 4 países com a Suíça, que não é tão grande assim. Então, essa negociação com o acordo, a área de livre comércio europeia, né, que é essa sigla EFTA, ele está na fase que eles chamam de diálogo econômico e comercial, que precede o tal do acordo marco. Né? Você teve declarações conjuntas desde 2000 e 2012, uma nova declaração conjunta, né, estabelecendo um chamado comitê conjunto, e talvez por isso tenham colocado ênfase nisso aí, porque esse comitê conjunto reuniu agora em março em Brasília, né, e mais uma vez reconheceu que existe potencial para ampliar a cooperação econômica e fluxos de comércio e investimentos. E aí concordaram com o que eles chamam de diálogo exploratório de possibilidades. Você não tem um acordo marco, o comércio total é da ordem de 7 bilhões de dólares, né? Em 2014 foi isso, né? Basicamente concentrado nos produtos da Suíça, ou seja, produtos químicos e farmacêuticos, máquinas pesadas, e da área da Noruega, combustíveis minerais, basicamente derivados de petróleo e peixe. E o Mercosul exporta produtos agrícolas, basicamente açúcar, né, e produtos químicos inorgânicos, alumínio e alguns metais. Né. A área de livre comércio europeia, ela é tradicionalmente superavitária, mas é basicamente a Suíça que é superavitária. O comércio com os outros é pequeno, e com a Noruega, que é um pouco maior, é equilibrado. Né? Então, o centro dessa discussão, na verdade, é um acordo com a Suíça, que é isso que deve ser considerado, apesar de, curiosamente, o porta-voz da EFTA que teve em Brasília, em março, fosse um cara de Liechtenstein, né, que falava por ele. Portanto, também não é um acordo novo. Vocês veem, a negociação vem desde 2000. Ele foi requentado nesse processo da crise. O terceiro bloco, que eu vou pegar o Canadá como exemplo, mas tem, nesses países, o Canadá e o bloco que é Austrália e Nova Zelândia também, né, com o qual foram começadas as conversas. Então, de novo, ainda naquela fase de diálogo econômico, né, ou seja, anterior à formação de acordo marco. No caso do Canadá, tem algumas, e também o caso da Austrália e da Nova Zelândia, tem algumas particularidades. Né? O mercado agrícola desses países é protegido, né? Ou protegido por cotas ou protegido por subsídios. Então, no caso do Canadá, essa é uma dificuldade grande. Né? O Canadá, curiosamente, é o principal destino dos investimentos brasileiros no exterior, por um motivo simples, a Vale, né? Então o investimento em mineração do Brasil no Canadá é forte, via Vale do Rio Doce, o Canadá é o principal receptor de investimentos brasileiros. Mas o comércio total é pequeno, um total de 5 bilhões de dólares, ou seja, menos do que esse com a Suíça, né? Em que, basicamente, a gente manda para o Canadá, como conjunto do Mercosul, produtos químicos inorgânicos, basicamente alumínio, né, e açúcar, e recebe de volta produtos químicos também, da química orgânica, combustíveis e máquinas pesadas, né, e adubos também vem do Canadá. Mas é um comércio fraco, onde de vez em quando o número total é sacudido pela exportação de um ou outro avião de um lado para o outro, porque tanto o Canadá quanto o Brasil têm indústria aeronáutica importante, né? Então, de vez em quando, como o avião é uma coisa de mais de 100 milhões de dólares, e o comércio não é tão grande assim, de vez em quando um país exporta um avião para um lado ou para o outro, jato executivo, então, e aí altera um pouco os números. O
O acordo com a União Europeia, eu não vou avançar muito, né? O professor Martini já tocou nisso. Agora, eu acho que é importante ter em mente o seguinte: o acordo marco é de 95, e isso é um dado importante pelo seguinte: nos acordos que foram desenhados nesse período, você não tem tantos aspectos relativos a investimento como você tem no período mais recente. Então, as demandas europeias no item de investimentos, que tem que ficar dentro dos elementos do acordo marco, não podem ir muito além daquilo, a menos que eles queiram alterar o acordo marco, mas aí isso dificultaria o processo de negociação, né? São as do período de 95, portanto são as que já estão firmadas no nível da OMC, né? Então não tem muita novidade sobre o capítulo de investimentos, que poderia ser um elemento de tensão no processo negociador. Então daí que a diplomacia brasileira trabalha com uma estratégia permanente de não romper de jeito nenhum a negociação com a União Europeia, né? Tanto que lá em 2004, né? 2004, 2005, quando você parou o processo, eles, em hipótese nenhuma, utilizaram rompimento. Então, não, vamos suspender, vamos parar, vamos... Mas, porque se rompessem, teriam que começar do zero. Começar do zero significaria negociar um outro acordo marco, um novo acordo marco, significaria uma visão do capítulo de investimentos com os parâmetros de 2004, 2005, ou a partir daí, e não os lá de 95. Né? Como foi falado, é um acordo que vai para além da questão comercial, né? Tem um capítulo de diálogo político, um capítulo de cooperação, etc., mas essas coisas já estão fechadas. A gente sabe que o problema é a negociação comercial, e aí sim é um comércio volumoso, né? Um comércio de mais de 60 bilhões de dólares no conjunto de países do Mercosul, né? Você teve aquela parada lá em 2005, né? Uma interrupção do processo de negociação. Se dava basicamente em cima de ofertas insuficientes do ponto de vista de acesso ao mercado de alimentos, especialmente carne, por parte da Europa, e por demandas que o Mercosul considerava exageradas dos europeus, especialmente na área de química e farmacêutica, na parte de medicamentos também. Mas retoma em 2010, né, na cúpula ibero-americana, né, com uma proposta do presidente brasileiro Lula, naquela altura, de que, digamos, deveríamos negociar de novo e com ousadia, abrindo 90% do comércio bilateral, né? Então os europeus topam voltar a conversar com essa base, né? E também com as promessas de que você teria concessões na área de serviços, compras de governo, que naquela época era importante, você tinha um volume grande de investimentos previstos da Petrobras, né? Então, vender serviços aí para a Petrobras era um negócio bilionário, né? E também concessões que se fariam na parte de propriedade intelectual, não na parte de medicamentos, mas o reconhecimento da questão cara aos europeus, que é regras de origem na área de produção de alguns produtos agrícolas processados, como queijos, etc. Então, em janeiro de 2013, uma nova reunião ministerial acontece em Santiago e se tem uma decisão de troca de ofertas, né, que não vai adiante. De novo, no final de 2013, numa reunião do Mercosul, se propõe a discussão de parâmetros, novamente, então a discussão fica oscilando, né, orbitando aí em torno de troca de ofertas ou parâmetros. Finalmente, digamos, esse ano, em Bruxelas, se propõe trocar ofertas no último trimestre de 2015 e, até o que a gente saiba, está previsto uma reunião informal esse mês em Assunção, né, onde os negociadores sinalizariam sobre parâmetros para saber se é possível trocar ofertas até o final do ano, né? Então o calendário está mais ou menos esse.
haver, dependendo aí da crise europeia, de um lado, né, porque talvez os países da periferia da Europa tenham pouco interesse em ver esse processo avançando, porque eles provavelmente vão ser os mais atingidos, na medida que produtos primários do Mercosul vão entrar e disputando com produtos que são produzidos basicamente no sul da Europa. Né? De qualquer maneira, digamos, no caso brasileiro, além disso, tem um acordo de 2007, e aí um acordo somente do Brasil com a União Europeia, que é uma parceria estratégica. Né? Esse plano é renovado em 2011 com um plano de ação conjunta, né? E aí nesse plano de ação conjunta também prevê uma série de elementos que são elementos econômicos, né? Uma parceria econômica na área de investimentos, relações empresariais, turismo, propriedade intelectual, transporte aéreo e marítimo, questão de inovação e desenvolvimento tecnológico, parceria na área aeroespacial, e a questão ambiental e climática é tratada também nesse acordo de parceria estratégica. Então, essa a discussão com a União Europeia está nesse momento, nesse compasso de espera, provavelmente até a semana que vem, onde se vai ver, digamos, com os parâmetros que vão ser oferecidos, se é possível seguir com a ideia de trocar ofertas até o final do ano. Mas, se isso for feito a partir do ano que vem, começam a acontecer de novo as reuniões do Comitê de Negociações Comerciais, ou seja, começa efetivamente a caminhar o processo de negociação de novo, ou não, né? Ou não, ou vão ficar de novo, voltar a uma discussão sobre parâmetros, etc. No caso do México, e aí tem, digamos, essa busca também de aprofundar com países latino-americanos, existia o tal do acordo de complementação econômica, e esse acordo é que eles, a partir disso é retomado o aprofundamento do acordo. Agora, é preciso tomar em consideração o seguinte: alguns países, é o caso do México, é o caso da própria Argentina, apesar do Mercosul, é o caso da África do Sul, na verdade, 2/3 ou mais do comércio entre os países é a cadeia automotiva. Né? Então, apesar de toda a conversa com a Argentina e todos esses anos de Mercosul, ainda 2/3 do comércio do Brasil e Argentina tem a ver com a cadeia automotiva. Mais do que isso para a África do Sul, né? E com o México é o mesmo processo, mais ou menos 2/3 do comércio tem a ver com a cadeia automotiva. Né? Então, a conversa com o México, na verdade, é uma derivação dos elementos de comércio no interior da cadeia automotiva. Tem a ver com as cadeias globais de valor da indústria automotiva. Aliás, sobre esse assunto, um ponto importante também sobre a questão com a União Europeia. Porque quem, do ponto de vista tanto de Brasil quanto a Argentina, nesse momento mais pressiona para que você tenha um acordo entre o Mercosul e a União Europeia, é o setor automotivo, porque eles têm um plano que é concentrar a produção de veículos mais simples, etc., aqui, e trazer de lá, da Europa, veículos mais sofisticados, com conteúdo tecnológico embarcado, os veículos, etc., etc. Né? Então, digamos, isso faria um ajuste do ponto de vista da cadeia automotiva. Portanto, os grandes interessados nesse momento são França e Alemanha, que são os países que têm mais peso, um pouco menos a Itália, né, no processo da cadeia automotiva. No caso do México, isso é evidente, né? E como, digamos, elemento de apimentar um pouco a conversa aí com o México, entrar nos setores, inclusive, de compras de governo nessa questão do aprofundamento do acordo de complementaridade econômica com o México, o tal do ACE 53. E o México, nesse mesmo momento, que foi maio de 2015, quando foi feito esse acordo, foi assinado também o acordo de cooperação e facilitação de investimentos. Né? Então, com o México, hoje o Brasil tem um acordo, a gente vai entrar nessa discussão amanhã, então não vou aprofundar sobre isso, mas é um acordo de investimentos nos moldes do que a gente tem com Angola, Moçambique, Malawi na África, que está negociando com uma série de países. Né?
Bom, e a última coisa que eu queria falar, Maria Helena já me alertou aqui do tempo encurtando muito rapidamente, é essa questão dos impactos sobre a questão da integração regional e sobre o Brasil. Evidentemente, na questão da integração regional, existe uma contradição entre a ideia de cadeias produtivas regionais e das tais cadeias globais de valor. Quer dizer, ou você bem aprofunda as suas cadeias na região, né, ou você usa a vantagem de localização para fora da região, do ponto de vista das empresas internacionais. A gente está falando aí muito fortemente da indústria automobilística, e vai, digamos, buscar essa localização vantajosa em todos os países do mundo, onde, digamos, os 5 países do Mercosul são um detalhe apenas, né? Então essa é a primeira discussão. Isso apareceu também na ideia, né, que foi a ideia que foi avançada lá atrás, de usar, por exemplo, as compras da Petrobras para fortalecer a história das cadeias produtivas regionais. Bom, se você começa a oferecer as compras da Petrobras para fazer cadeias produtivas regionais, para negociar com a União Europeia, para oferta com o Canadá, bom, aí não vai, ainda por cima corta os investimentos da Petrobras, não vai ter cadeia produtiva em lugar nenhum, né? Então esse é um problema. A segunda questão, que eu acho que é importante, é o seguinte: lá atrás, quando você avançou essa conversa sobre vários dos acordos, a região não estava em crise, né? Quer dizer, agora o mundo continua em crise, alguns dos parceiros com os quais estamos negociando estão em crise, no caso da União Europeia, e o Mercosul também está em crise. Portanto, a capacidade de fazer concessões no processo de negociação é muito pequena. Um quer, evidentemente, pegar mercado do outro, né? Então, vão ter que sinalizar de alguma forma como é que isso daí pode avançar num jogo em que vários atores vão perder, né? O que torna a negociação mais complicada, né? E, finalmente, a gente tem uma questão do ponto de vista brasileiro, que é toda uma área que essa área de engenharia de serviços, construção civil, etc., nesse momento o Brasil está paralisada por processos judiciais e denúncias de corrupção, certo? Portanto, se você abrir nesse exato momento, e sabendo que os outros países da região não têm como avançar nessas áreas dentro do Brasil, você colocar isso nos acordos e abrir nesse momento significa você internacionalizar os setores, né, de construção pesada, né, de prestação de serviços, que é, digamos, o risco que a gente corre nesse momento, né? Então, isso tem que ser tomado também em consideração pelos negociadores. Acho que é isso, para dar uma recorrida rápida. Obrigado pela paciência.